Tem uma coisa que todo brasileiro está cansado de ouvir aqui na Europa, que o pulmão do mundo se chama Amazônia. Existe uma ideia de que a Amazônia ela tem uma influência no oxigênio a nível mundial. Isso não é verdade. A Amazônia ela é extremamente importante para o planeta, isso é indiscutível, mas mais ainda para o Brasil. Só que tem um outro sistema, um outro local no nosso planeta que realmente é extremamente importante para o nosso oxigênio. Que é, vocês têm ideia que lugar é esse que eu estou falando? Não é a Amazônia, mas o mar. Ele é responsável por mais de 80% da produção que a gente tem de oxigênio no mundo. Porém, eu não vou entrar muito no assunto assim, como que o mar produz esse oxigênio. Não é uma aula de biologia, a gente está numa questão mais assim de sustentabilidade, alertar, né, quais são os problemas que existem. Mas assim, grosso modo, seriam as algas e os fitoplânctons. Eles são sim, os principais responsáveis pela produção de oxigênio, tanto do oxigênio que tem no mar, né, porque os seres que vivem, para os seres que vivem ali, como para a gente também. E aí eu fiz essa provocação que vocês viram aí na thumbnail, né, no título do vídeo, indagando, será que o homem, né, tudo que a gente vem produzindo no mundo, o sistema, a forma que a gente tem de vida hoje, pode destruir, pode prejudicar o equilíbrio do mar e destruindo esse equilíbrio, será que a gente vai ficar sem oxigênio? Será que a gente vai morrer sem ar? Isso é possível? E a resposta bem curta, bem ligeira é não. A gente não vai morrer sufocado por conta de falta de oxigênio. Pelo menos não ao curto prazo e não também em larga escala, porque é muito, muito improvável. Existem pouquíssimas pesquisas sobre isso. Isso não partiu tanto da universidade. Eu estava ali, né, estudando sobre essas questões ambientais e me veio essa dúvida. Será que a gente pode morrer sem oxigênio, já que o oxigênio, a maior quantidade de oxigênio é produzida no mar? Eu comecei a pesquisar sobre isso e eu achei pouquíssimos artigos e a grande maioria ela falava que não era, deixa eu melhorar essa luz aqui, falava que não era possível em larga escala, ou seja, no mar inteiro, mas sim o que pode acontecer é um negócio chamado de eutrofização. Né? Se tiver uma professora de biologia assistindo esse vídeo, pode me corrigir ou até mesmo complementar aqui nos comentários esse processo. Mas a grosso modo, o que é essa eutrofização? Acontece que quando a gente polui muito o mar, e principalmente nitrogênio, né, mandando muito nitrogênio, ou as empresas, né, fazem esse descarte de poluentes no mar, vai aumentar a produção de algas. Então, essas algas elas vão cobrir uma parte do mar, por isso que não larga escala, mas em um local específico. E aí, aqueles fitoplânctons ou aquelas algas que precisam fazer o processo da fotossíntese, né? Ou seja, se alimentar da luz do sol, para depois produzir oxigênio, não vai conseguir, porque vai ter esse tapete sobre o mar. Isso também acontece nos rios, mas né, vai ter esse tapete, e aí vai acabar matando essas criaturas que estão ou da superfície, né, que tem alguns fitoplânctons que ficam na superfície, mas também no fundo do mar. E aí você acaba não produzindo oxigênio, outros animais vão acabar morrendo ali também, porque não vai ter oxigênio no mar, e aí você cria um ciclo, porque esses animais eles vão entrar em decomposição, as bactérias que estão ali da decomposição vai acabar também subtraindo mais oxigênio, então a gente acaba gerando um ciclo. Só que isso, como eu comentei com vocês, é um problema local, isso não é um problema a nível global, onde o oxigênio na Terra vai acabar. Inclusive, fazendo essas pesquisas que eu comentei com vocês, eu até descobri que em uma escala de mais ou menos 20 anos, foi percebido uma redução de 2% a nível global
da perda de oxigênio da Terra, né? Nessa escala de tempo. E algo cíclico também, né? Não é que vai 2 anos e no próximo ano perde mais 2, não. Às vezes acontece 2, depois repõe, então não é algo fixo. E como eu comentei com vocês, não tem tanta pesquisa sobre isso. E aí talvez você está falando assim, então eu vou me preocupar para quê? É um negócio que é cíclico, às vezes vai para 2, às vezes desce, vai para 0. É um negócio muito localizado, não é um problema generalizado. Por que eu vou preocupar com isso? Veja bem, a gente tem, o mar hoje, ele tem muitas funções importantes. Aí a gente vai entrar mais um pouco na minha área, que é do que eu estudo aqui também, que é a sustentabilidade, tem também a questão da geopolítica. Mas veja bem, o mar, uma das funções principais do mar, fora essa questão da produção de oxigênio, ele acaba equilibrando o calor, né? A temperatura da Terra. Essa é a palavra que eu estava tendo, né? Acaba equilibrando a temperatura da Terra. Por quê? Porque o mar ele absorve o dióxido de carbono, que é das substâncias, né? Um dos gases que acabam aumentando o efeito estufa, e tem toda aquela história, né? Do efeito estufa, você acaba deixando a Terra mais quente e tal. Então o mar ele suga esse dióxido de carbono, só que não existe nada de graça na vida, né? E aí acaba que essa quantidade massiva, essa grande, né, quantidade expressiva de dióxido de carbono que a gente vai mandando para a Terra, acaba o mar absorvendo tudo isso e aí criando um desequilíbrio no mar. E aí você falava assim, mas novamente eu não sei o que isso pode ser um problema para mim. Pois bem, eu vou usar azeite, como exemplo para poder você entender bem, né, qual é a problemática. Muito provavelmente, se você é uma pessoa que faz feira, você já viu que o azeite, como várias outras coisas, mas vamos focar no azeite, subiu muito o preço, está muito caro. Um dos maiores produtores de azeite do mundo é a Espanha. Tem a Espanha, Portugal, a Itália também produz, mas o maior é a Espanha. E na Espanha, eles perceberam assim que o preço do azeite bateu lá no céu, subiu muito o preço do azeite. Mas como é possível? A Espanha produz tanto, é o maior produtor do mundo e o azeite está tão caro assim. Por quê? Exatamente por conta de um desequilíbrio ambiental. Parou de chover, a Europa vem sofrendo com um período de seca por um bom tempo, então você diminui a produção, você tem menos azeite, você tem menos oliva, né, azeitona para poder fazer o azeite, e aí acaba que o preço sobe. O preço sobe na Espanha, acaba também chegando no Brasil. Então, uma coisinha que acontece lá na Espanha, com um produto muito específico, acaba gerando um impacto a nível mundial. E quando a gente vai para o mar não é só essas algas, não é só tomar banho, não é só uma pesquinha de peixe ali e acabou. Não. O PIB internacional, o PIB global, as atividades, né, marítimas, cobre 5%. São trilhões e trilhões de dólares que sempre a nível global, que o mar ele influencia na questão da pesca, na questão do turismo, na questão das descobertas científicas. Então, mesmo que a gente não morra sem oxigênio, né, porque, né, como eu comentei com vocês, é bem improvável, a gente pode ter uma vida muito difícil se a vida no mar acabar. Porque não é só o oxigênio, ele não é só responsável pelo oxigênio. Tem toda uma economia global por trás disso, que se a gente acabar destruindo, vai dificultar a vida de muita gente, eu vou dizer, a vida de todo mundo. A menos que você seja um milionário, né, que não está nem para nada, então tudo bem. Mas se você for um réis mortal, vai pesar no bolso também. Belezinha? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tema, eu peço que vocês deixem uma inscrição para poder vocês, né, estarem assim me apoiando nesse meu projeto. Abraço.